tarde. Que a paz esteja com todos. Nós vamos dar início a mais um estudo da palavra, a mais uma live. Estou ao vivo, tanto pelo Facebook como também pelo Instagram. Hoje eu estou fazendo a live sozinho, o Samuel não está aqui, então eu vou tentar fazer só, tá bom? Não sei se ficou bem aí o foco no Instagram, mas já vou colocar aqui o nome da live de hoje. Pronto. O nome da live de hoje é generosidade. O que vem a ser a generosidade? A primeira coisa da generosidade que nós vamos aprender é que ela não pode ser imposta. A pessoa, ela é generosa. Às vezes tem pessoas que naturalmente já são pessoas generosas. São pessoas que gostam de ajudar o próximo. São pessoas que já têm esse intuito. Mas também a generosidade são coisas que a gente pode aprender com o tempo. A gente pode aprender a ser uma pessoa generosa. E nós vamos aprender hoje com alguns personagens bíblicos importantes, como o próprio Davi, como o próprio apóstolo Paulo. Ele sentiu na pele isso aí, como era bom conhecer pessoas generosas, ele conviveu com pessoas generosas. E finalizando a nossa live, o último exemplo, nós vamos usar o próprio Jesus Cristo, a pessoa mais generosa que nós poderíamos conhecer e também ser também como Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos orar então. Deus, no nome de Jesus, meu Pai, nos abençoa nessa live, pessoas que estão comigo agora, pelo Facebook, pelo Instagram. Meu Deus, abençoa a cada um, meu Pai, que possamos aprender com a Tua palavra nessa manhã e que em tudo, meu Pai, o Teu nome seja glorificado. Abençoa também essa pessoa que posteriormente vai assistir esse vídeo pelo YouTube. A Tua palavra, meu Pai, é atemporal e ela não volta vazia. Então abençoa, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Vamos lá então, já pega a tua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 21. Nós vamos aprender primeiro com Davi. Muitas vezes falamos do coração de Davi. Por que Deus se agradava tanto de Davi? Porque, em primeiro lugar, ele era uma pessoa bondosa. Ele tinha um coração generoso. Nós vamos aprender nesse primeiro exemplo de hoje. Diz assim a palavra. 1 Samuel 30, a partir do versículo 21. Diz assim: E chegando Davi aos 200 homens, que de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Então, uma coisa interessante aqui é que com Davi haviam também pessoas más em todos os lugares, irmãos. Tem pessoas boas em todos os lugares e tem pessoas más. Tem pessoas que são generosas, como Davi, mas tem pessoas que são más, que não aceitam dividir, que não aceitam ajudar. Então, com o próprio Davi, ele viveu com essas pessoas. Então, haviam pessoas ali que, quando eles venceram aquela batalha, foi uma batalha difícil, e quando eles trouxeram os despojos, o que são os despojos? São aquilo que eles venciam, que pertencia ao inimigo. Então, agora eram deles. Então, eles tinham o direito, porque venciam aquela batalha. Eram leis da guerra, tá bom? Os despojos eram riquezas.
E quando o inimigo era vencido, aquelas riquezas estavam agora nas mãos do vencedor. Pronto, o despojo era isso. Então, eles não queriam dividir. Falaram para Davi: Davi, essas pessoas aí não nos ajudaram. Essas pessoas aí não estiveram conosco na batalha. Então, não vão receber os despojos. Não vão receber essas riquezas. Não serão divididas para elas. Aí vamos ver o que Davi falou. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmão meus, com o que nos deu o Senhor. Olha como Davi era sensato. Ele sabia que aquela vitória deles não era simplesmente deles, era do Senhor. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Amados, seja uma pessoa agradecida, principalmente a Deus. Aquilo que Deus ele te dá, a tua saúde, o teu trabalho, a tua família, as tuas riquezas, tá bom? Entenda bem, você trabalhou sim, você se esforçou sim, você estudou, você tirou até momentos seus que poderiam estar em outro lugar, para tirar um momento de lazer, você estava ali trabalhando, não é isso? E você venceu, pronto. Mas entenda, Deus é que te deu a vitória. Deus que te deu a sabedoria, te deu também a tua própria saúde para você vencer. Então, seja como Davi, em primeiro lugar, o que nós vamos aprender com a generosidade. Aprendermos a não ser ingratos também. E reconhecermos que é Deus que nos dá aquilo que nós temos, tá bom? Continuando então. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Então ele foi generoso. A palavra generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Ela se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Tem pessoas que são tão generosas que ela dá até o que não tem. Nós vamos ver o exemplo aqui, daqui a pouco. Então, ela se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Não se limita apenas aos bens materiais, tá bom? Há pessoas que gostam realmente de ajudar ao próximo. Elas visitam hospitais, elas visitam os presídios, visitam lugares, amados, onde é necessário uma ajuda, sem querer nada em troca. Pronto, o generoso é essa pessoa. Ela faz algo apenas porque tem já dentro do coração o desejo de fazer. Não quer nada em troca. Compreendeu? É uma pessoa generosa. Lembra da sunamita que ajudou ao Eliseu? Pronto. Não quer nada em troca. Ela tem o desejo de ajudar ao próximo. Então Davi falou para eles: olha, não. Vamos dividir com todos. Todos receberão uma parte igual. E é interessante, irmãos, que Davi não inventou isso não. Isso fazia parte da lei de Israel. Muitas vezes nós falamos da lei apenas o lado rígido da lei, não é isso? Aquela coisa olho por olho, dente por dente, não é isso? Não. Mas a lei também, ela trazia a generosidade. Existiam dentro da própria lei a lei da guerra. Como era feito, como era dividido os despojos no momento da guerra? Isso aí também estava imposto na lei. Vamos ver aqui. Volte a alguns livros aí. Livro de Números. Números 31. Acredito que você está entendendo o que significa a palavra generosidade. Então, na própria lei, que era tão rígida, ensinava a generosidade. Preste atenção, quando ele falava assim: olha, você tem que ajudar a viúva, o órfão e quem mais? O estrangeiro. E ele lembrava assim: olha, vocês foram estrangeiros lá no Egito. Vocês viveram na pele. O que é não ser tratado de uma forma correta. É óbvio. Quando o povo de Israel chegou ao Egito, eram 70 pessoas, eles foram tratados com o melhor.
Mas com o decorrer do tempo, morreu ali o faraó, vieram outros, até mesmo José, então já foi tratado de uma forma severa. Então Deus ensinou para eles, olha, não façam assim com os estrangeiros. Pelo contrário, ajudem aquela pessoa que precisa de ajuda. Diz aqui, Números 31, a partir do versículo 25, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades. Olha aqui como era a própria lei, dizia isso. Entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e a outra parte e toda a congregação. Pronto. Então, era uma lei de Deus. Era uma lei mosaica. Que no momento da divisão dos despojos, não só aqueles que foram para a batalha teriam direito os despojos. A metade também seria para a congregação. Seria dividido em partes iguais. Pastor, mas não era injusto? Não. Deus sempre nos ensinou a sermos generosos, ajudar quem precisa, mesmo porque, irmãos, todos nós precisamos da ajuda dos outros. Há momentos também que precisamos. Eu, pelo menos, passei um momento difícil que eu precisei da ajuda de muitas pessoas. Eu sei disso, do que uma pessoa generosa está do nosso lado. Então, a generosidade, há pessoas sim que naturalmente são generosas, mas você aprende também a ser generoso. Você aprende sim. Você tem que buscar aprender a ser generoso. Em momentos que a pessoa precisa de você, você ajudar ali. Com o que você tem e até com o que não tem. É o exemplo que nós vamos ver agora. O segundo exemplo agora é do apóstolo Paulo. Quando ele, pelo Espírito Santo, foi inspirado a levar a palavra também, os ensinamentos bíblicos para a Europa. Ele chegou à Macedônia e ali ensinou a palavra, sofreu também momentos difíceis, mas ali Deus fez grandes milagres. E aquelas pessoas eram tão gratas ao apóstolo Paulo que fizeram coisas que ele mesmo se constrangeu. Ele falou assim, rapaz, eu fiquei até encabulado do que aquelas pessoas fizeram. Elas foram muito além do que poderiam ir. E muitas vezes eu falava para elas, não, irmão, não precisa disso aí não. Mas os irmãos, não, Paulo, precisa sim, está aqui. Já separamos para a ajuda dos que precisam em Jerusalém. Da ajuda dos que precisam em outro lugar. E o apóstolo Paulo ficou ali constrangido, irmãos, com a atitude de generosidade daquelas pessoas. Irmãos, tem realmente irmãos que a gente fica até sem graça, muitas vezes, irmãos. Só que tem uma coisa, eu falo para você, há pessoas que são realmente generosas na casa do Senhor, mas o que você não pode fazer é estar, muitas vezes, usando isso, ou não é? Para estar trazendo uma carga muito pesada para aquele irmão. Não. Tudo tem um limite, irmãos, tá bom? Você não pode ser, eu quero procurar uma palavra aqui para exemplificar isso. Você não pode usar, amados, com benefício próprio. Ou não é? Agem de uma forma errada. Não. Amados, a pessoa quer ajudar, ela vai ajudar sim, mas de uma forma correta. Tá certo? Então não vamos usar esses irmãos que são generosos, né, por natureza, vamos dizer assim, não queira trazer uma carga maior. Tá bom? Tá certo? Vamos ver então aqui. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Agora no Novo Testamento. Vamos lá. Já usamos aqui o exemplo de Davi. Agora vamos ler agora o exemplo de Paulo. Ele viveu na pele aqui, na sua segunda viagem missionária. Ele estava com Lucas, o médico que escreveu até o Evangelho de Lucas, escreveu também o livro de Atos. Estava também com Timóteo e o Silas, aqui nessa viagem. E ele diz assim, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer
a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, às igrejas da Europa, né? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, que é o tema de hoje. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Está vendo aqui a palavra? Voluntária? Pronto, a generosidade tem que ser voluntária. Não pode ser imposta. Tá bom? Ninguém é voluntário de uma forma obrigatória. Não, não, não. Tem que ser voluntária. Tá certo? Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Meu amigo, eles foram muito além. O apóstolo Paulo diz, não somente fizeram como nós esperávamos, eles foram além. Eram generosos em momentos de tribulação, irmãos. Eles ajudaram o apóstolo Paulo até com o que não tinham. E o apóstolo Paulo falou, irmão, não precisa. Irmão, olha, não, tá aqui, Paulo, eu vou ajudar sim. Eu vou ajudar um irmão que precisa mais do que eu. E isso chamou a atenção do próprio Paulo, meu amigo. E chama também a nossa atenção, amados. Devemos ser como ele, sim. Pessoas generosas, pessoas que gostam de ajudar voluntariamente o outro. Não para fazer selfie. Não para bater uma foto e colocar no perfil. Não, não, não. Essa ajuda, o que você dá com a mão não pode ver com a outra. Tá certo? Então, aqui o próprio Jesus nos ensinou no livro de Atos, e o próprio apóstolo Paulo fala isso. Atos 20, versículo 35. Ele diz assim, ó: tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não sabemos, amados, quando foi que Jesus falou isso, mas que ele falou, falou. Pronto. É melhor você dar do que você receber. E nós entendemos como? Quando você dá, porque você tem. Por isso que é melhor você dar, sim. Se você dá, se você ajuda até na igreja, é porque você tem. Tá certo? Vai ter momentos também que você vai precisar. E Deus vai usar uma pessoa para ajudar você, como foi com o apóstolo Paulo. No momento que ele mais precisou, os filipenses, né, que eram da Macedônia, foi a primeira cidade que ele entrou na Europa, de Filipos, foram os que ajudaram mais o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, no momento que eu mais precisei, todos se esquivaram de mim. Não encontrei ninguém para me ajudar. Somente os filipenses, meu amigo. Os filipenses, eles tinham uma generosidade, uma gratidão muito forte por Paulo. Amados, sejamos gratos, amados, às pessoas que nos ajudam. Tá certo? E quando você puder retribuir, retribua. Faça isso, irmãos. E ajude até aquele que não pode retribuir você, como Jesus nos ensinou. Não é isso? Ajude aquele que não pode retribuir a você. Foi isso que Jesus, ele nos ensinou. E eu vou usar agora o último exemplo do próprio Jesus. Que ele foi a pessoa mais generosa do mundo. Em quê? Em morrer por nós que não merecíamos. Não merecíamos, amados, que ele morresse por cada um de nós. Mas ele, num ato generoso, de gratidão, de amor, ele morreu por cada um de nós. A empatia, até falamos na semana passada, em um dos nossos estudos. Usar a empatia, o amor. Lembra do Neemias? Saiu de uma situação cômoda e foi até Jerusalém ajudar os irmãos. Pronto. Ele era uma pessoa generosa por natureza. Tinha dentro dele o amor ágape. Então é esse amor que nós devemos ter. Aqui, vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Sobre a generosidade de Jesus Cristo e o seu amor. Carta do apóstolo Paulo. Entenda, a generosidade e o amor
estão juntos com a empatia. Pronto. Aí você faz aquilo, junta os três. Generosidade, o amor, a empatia, junta os três. Parte do mesmo princípio. De amar o próximo e amar a Deus e amar a si mesmo. Ele diz, carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, a partir do versículo 6. Ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele trouxe esse ato sem merecermos a misericórdia do Senhor. A graça é sem merecimento, tá bom? Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós. Ele escolheu assim, escolheu fazer assim. Maior atitude de amor, de empatia e de generosidade, quem praticou foi o Senhor Jesus. E Ele quer também que façamos isso. Eu quero ler aqui, para finalizarmos esse estudo, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 26, ó, que ele mostra que a graça de Deus é para todos. Tá bom? Ele diz assim, ó, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26, ele diz: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois uns em Cristo Jesus. Então não há diferença, mas para brasileiros ou russos, ou ucranianos ou americanos. Muitas pessoas, amados, de todos os países do mundo, estão ajudando agora. Aquelas pessoas da Ucrânia que estão sofrendo com a guerra. Pronto, isso aí é um ato de generosidade. É um ato que qualquer um pode fazer, se tem essa condição. Tem pessoas que estão fazendo até o que não podem. Ajudando nas fronteiras, não é isso? Independente de quem está certo e quem está errado. Há pessoas ali que sofrem. Os que sofrem quem são? Esses aqui, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, não é isso? Que são aquelas crianças, as mulheres daquele país. Não estou falando quem está certo e quem está errado. Estou falando que precisam de ajuda. E quando você vai ajudar, é dessa forma também. Não querer saber quem é que está certo, o que foi que a pessoa fez. Não. Ajudar ao próximo e ser generoso como Jesus ele fez. Ele morreu por nós sem merecermos. Então devemos também ser generosos, mostrando nossa gratidão ao Senhor. Foi o que Davi falou. Olha, foi Deus que nos deu a vitória. Então não vamos nos esquivar de ajudar aquele que precisa. Então eles dividiram os despojos com todos. Tá bom? Então eu já quero fazer essa oração no final já dessa live de hoje. Para você que vai entregar a tua vida para Jesus. Você, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque eu entendi agora que Ele morreu também por mim, mesmo sem eu merecer. Pastor, eu fiz tantas coisas erradas e agora eu quero me redimir, me arrependendo dos meus pecados. Pronto, é isso que você quer fazer? Então feche os teus olhos aí. Você também que vai se reconciliar com Deus. Olha assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa meus pecados, meu Pai, pois eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Amém? Deixa eu orar por você. Deus abençoe essa pessoa que nessa tarde, meu Pai, está entregando a vida para o Senhor. Perdoa seus pecados, meu Pai. O Senhor também morreu por essa pessoa. Essa pessoa também que está se reconciliando com o Senhor. Dá forças a ela, meu Pai. Eu oro também por cada pessoa que sempre está assistindo essas lives. Que o Senhor possa também trazer ao coração dela, meu Pai, o desejo de ajudar ao próximo, da mesma maneira que o Senhor nos ajudou. Então nos abençoe em tudo isso, meu Pai, no nome de Jesus. E que assim seja. Amém? A gente está finalizando mais uma live do estudo da palavra. A próxima live será sábado agora, pela manhã. Um abraço então e até lá.
Que Deus te abençoe. Amém.